Você acredita que a sua mente é sua? Se eu dissesse que, na maioria das vezes, você não pensa, se você apenas repete os pensamentos dos outros. Isso parece absurdo, mas é a mais pura verdade. A mente de milhões de pessoas está dominada por comparações, medos e dúvidas que não são delas, mas que foram plantadas pela sociedade, pelos amigos, até pela família. E aqui está a contradição: todos dizem querer liberdade, mas como alguém pode ser livre se não consegue controlar a própria mente? Pare de medir a sua vida pela régua dos outros. Eu digo isso porque estudei, por décadas, homens que chegaram ao topo, não porque tivessem mais sorte, mas porque não se deixaram prender pela comparação. Andrew Carnegie nasceu na pobreza, sem contatos nem títulos, e mesmo assim foi capaz de mover montanhas porque tomou a decisão consciente de voltar o olhar para dentro e dirigir todo o seu esforço para a visão que ardia em seu peito. Essa decisão de não se comparar não é detalhe, é o ponto de partida da transformação. Quantas vezes você parou no meio do seu dia só para rolar o feed e sair com a sensação de que a ficou para trás? Quantas vezes acreditou que faltava talento, grana ou oportunidade quando, na verdade, faltava apenas foco no seu norte? A comparação funciona como uma janela quebrada: se ela distorce, amplia o que é suposto ser pequeno e diminui o que é grande em você. Estudos modernos mostram que comparações frequentes, especialmente as de para cima, a ver apenas o brilho externo do outro, tendem a empurrar o bem-estar para baixo e aumentar sentimentos de inveja e depressão. Você pode pensar: mas e se eu precisar me comparar para saber onde estou? É uma objeção comum. A verdade é que existe uma comparação útil e uma comparação destrutiva. A útil é técnica, e eu comparo métodos, métricas, processos para aprender. A destrutiva é emocional, e eu me comparo para me julgar, para medir meu valor. Troque a régua externa pela régua interna. Pergunte-se: onde eu estava há 6 meses? O que eu aprendi? Que passos concretos dei hoje em direção à minha visão? Esse simples redirecionamento muda a química da sua ação, e ao invés de se paralisar por medo, você gera microprovas de progresso, pequenas evidências que alimentam a confiança. Deixe-me ser absolutamente prático: quando você sente a picada da comparação, aquela sensação de não sou suficiente, pare e faça 3 coisas, em sequência, como um ritual que reprograma sua resposta automática. Primeiro, respire fundo 3 vezes. Segundo, nomeie uma vitória real dos últimos 7 dias, mesmo que pequena. Terceiro, anote uma ação de 5 minutos que você pode fazer agora para se aproximar do seu objetivo. Repetir esse ritual 2 vezes por dia reduz a ruminação e desloca sua atenção do a eles para o eu em ação. Agora, um exemplo que muitos podem entender: imagine um jovem profissional que vê colegas postando promoções e viagens. A reação automática é comparar salários, carros, status. Mas se esse jovem tivesse uma métrica própria, por exemplo, número de horas semanais trabalhadas em habilidade-chave ou a progresso em projetos pessoais, ele poderia ver progresso diário mesmo sem promoção. Em vez de medir por curtidas, meça por consistência. Em termos práticos, defina 3 métricas pessoais: habilidade X, hábito Y, projeto Z. Registre 2 linhas por dia sobre elas e reveja semanalmente. Esse hábito simples transforma a comparação em planilha de progresso. Você sente medo de que isso seja teoria vazia? Eu sei, já ouvi: eu preciso de dinheiro agora, não de meditação. Essa é a objeção financeira que paralisa tanta gente. Não confunda saneamento mental com fuga da realidade. Recuperar o controle da sua mente é a ação que aumenta a sua capacidade de ganhar dinheiro com dignidade e estratégia. Pesquisa do American Psychological Association mostra que a economia e preocupações financeiras estão entre os maiores fatores de estresse na vida das pessoas, e o estresse rouba a capacidade de decisão, criatividade e saúde. Recuperar foco mental não é luxo, é ferramenta para melhor performance financeira. Não estou pedindo que você ignore o mundo real. Estou pedindo que escolha onde colocar sua atenção. Quando um pensamento comparativo surgir, questione-o: esta comparação está me ajudando a agir ou apenas a paralisar? Essa pergunta simples cria um espaço entre o impulso e a reação, e nesse espaço você pode escolher a ação.
Vou contar algo que vivi, e não é para me vangloriar, é para mostrar que isso é humano e possível. No início das minhas pesquisas, fui ridicularizado, diziam que eu perseguia um sonho absurdo ao estudar ideias, fé e mentalidade como caminho para riqueza e sucesso. Me chamavam de sonhador, algumas portas se fecharam, noites foram longas. Se eu tivesse me comparado com os especialistas a que gozavam de prestígio imediato, teria abaixado a cabeça e seguido um caminho seguro. Em vez disso, voltei o olhar para dentro, e escrevi, insisti, e deixei que pequenas provas, cartas, entrevistas, progressos, se acumulassem. Hoje, quando vejo alguém duvidar, lembro daquela dor inicial, uma tristeza crua, e lembro também da alegria que veio ao ver resultados por persistência. A emoção mudou de derrota para propósito, e é essa mudança que quero que você experimente. E o plano prático, detalhado, para você aplicar agora, dividido em passos claros, faça-os como rituais diários. 1. Silencie o placar externo, por 7 dias, limite redes sociais a 30 minutos por dia. Não é castigo, é limpeza de ruído. Estudos mostram que o uso repetido de redes e exposição a vidas editadas agrava a comparação e a insatisfação. 2. Métrica pessoal, escolha 3 indicadores mensuráveis, EIS e horas de estudo, número de contatos novos, progresso no projeto. Anote 2 linhas por dia. Isso cria um histórico de progresso que neutraliza a ilusão do "a todos avançam menos eu". 3. Jornal das vitórias, todas as noites escreva 3 conquistas do dia, não importa o tamanho. Fazer isso por 21 dias muda a narrativa interna. 4. Ritual anti-comparação, e sempre que a comparação bater, execute o ritual, 3 respirações, uma vitória nomeada, uma ação de 5 minutos. Use alarme se precisar. 5. Revisão semanal e reajuste, toda semana, reveja suas métricas e ajuste ações. A pergunta-chave: que ação eu posso repetir com constância que me aproxima da minha visão? Por que esses passos funcionam? Porque a ciência da mente mostra que crenças e atenção moldam comportamento. A mentalidade de crescimento, acreditar que capacidades evoluem com esforço, aumenta a persistência e a capacidade de aprender com erros, o que é oposto ao efeito paralisante da comparação. Se você pratica a régua interna e o hábito de agir, você constrói resiliência. Não caia no equívoco de achar que dinheiro, por si só, resolve a comparação. Há um paradoxo documentado: renda mais alta melhora a avaliação da vida, mas não garante felicidade emocional automaticamente. A paz interior exige coerência entre pensamento, ação e propósito. Isso significa que você pode ganhar mais e continuar infeliz se mantiver a mesma mente comparativa. Termino com um desafio concreto e direto: por 7 dias, pratique o protocolo sem comparação. Limite redes sociais, mantenha suas 3 métricas, escreva as 3 vitórias diárias e use o ritual anti-comparação sempre que a sensação surgir. Ao final dos 7 dias, escreva uma página dizendo o que mudou, em energia, em decisões, em sono, em foco. Se, ao ler, você sentir que ganhou mais clareza e menos ansiedade, então você deu o primeiro passo real para dominar sua mente. Se não sentir, repita mais 7 dias, porque a mudança real se constrói no hábito, e há uma diferença colossal entre desejar e praticar. Lembre-se, a comparação é uma cortina. Puxe-a para o lado e veja a sua própria luz. Quando fizer isso com disciplina, o mundo ao redor não diminuirá, será você que crescerá na sua própria medida. Nenhum homem, nenhuma mulher, jamais conquistou algo grandioso sem antes carregar dentro de si uma crença inabalável. Não falo de otimismo ingênuo, mas de uma convicção sólida, quase inquebrável, que resiste ao tempo, ao fracasso e às críticas. Veja o exemplo de Thomas Edison. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. 10.000 tentativas. A maioria teria desistido na 100ª. Outros teriam interpretado cada falha como prova de que não eram capazes. Mas Edison compreendeu uma verdade que poucos ousam aceitar: que cada erro era apenas um degrau. O fracasso não era sentença, era aprendizagem. Você consegue perceber a diferença? Agora, olhe para a sua própria vida.
Quantas vezes você deixou de insistir porque as circunstâncias não pareciam favoráveis? Quantas ideias você engavetou porque alguém lhe disse que não daria certo? Quantos sonhos você abandonou porque se convenceu de que não era capaz? Essa é a diferença entre os que realizam e os que apenas desejam. Não é a inteligência superior, nem o talento especial. É a fé inabalável em uma visão. Eu me recordo de um período em que precisei provar isso a mim mesmo. Durante a Grande Depressão, fui chamado para ajudar o presidente Franklin Delano Roosevelt a formular uma mensagem que desse esperança a uma nação inteira mergulhada no medo. O país estava em pânico, bancos quebrando, famílias sem pão na mesa. E no meio de todo aquele caos, uma frase nasceu, e a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Eu testemunhei com meus próprios olhos o impacto dessa ideia. Milhões de pessoas se agarraram a essas palavras como quem segura uma tábua de salvação em meio à tempestade. E foi a crença em algo maior, a confiança inabalável de que a nação poderia se reerguer, que deu início à virada. A ciência atual comprova o que aprendi naquela época. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam uma mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem desenvolver novas habilidades, persistem mais, aprendem mais rápido e superam obstáculos com mais resiliência. A fé não é apenas espiritual, é prática. Ela molda decisões, sustenta ações, e, por consequência, transforma resultados. Mas sei o que muitos pensam, e se eu acreditar e mesmo assim fracassar? A objeção é comum. A resposta é simples: acreditar não elimina os obstáculos, mas dá a você a força para ultrapassá-los. O fracasso não deixa de existir, mas passa a ser apenas parte do processo. Veja Henry Ford. Antes de revolucionar a indústria automobilística, ele quebrou empresas, perdeu dinheiro e foi motivo de piada. A diferença é que, a cada queda, ele se levantava com ainda mais convicção de que sua visão merecia existir. Sem essa fé, a linha de produção nunca teria sido criada e o mundo não teria sido transformado. Agora pergunto, o que você tem deixado morrer dentro de si porque perdeu a fé antes do tempo? Quantos projetos você abandonou não porque eram inviáveis, mas porque não acreditou o suficiente para atravessar os períodos de teste? A dúvida mata mais sonhos do que qualquer fracasso real. Quero propor algo prático. Pegue hoje aquele objetivo que você tem adiado. Não importa se é escrever um livro, abrir um negócio, iniciar um curso ou simplesmente cuidar melhor da sua saúde. Escreva em uma folha de papel a frase: "Eu acredito que posso realizar isso, e vou agir todos os dias para torná-lo real." Leia essa frase todas as manhãs e todas as noites durante 30 dias. Esse simples ato de repetição vai reprogramar sua mente. A ciência chama isso de priming, quando você expõe o cérebro a estímulos repetitivos que moldam suas associações. Eu chamo de cultivar fé inabalável. E permita-me ser transparente, não estou pedindo que você ignore a realidade. Estou pedindo que olhe para ela com coragem. Edison não ignorava seus fracassos, ele os catalogava. Ford não negava suas falências, ele as analisava. Roosevelt não fingia que a depressão não existia, ele enfrentou o medo de frente. Fé inabalável não é negação, é decisão. Decisão de continuar mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Quem diga que acreditar demais pode levar à arrogância. Eu digo que a verdadeira crença não é soberba. Não se trata de inflar o ego, mas de confiar no valor intrínseco de sua visão. A crença verdadeira não diminui ninguém, ela inspira, contagia e multiplica a coragem ao redor. Você já percebeu como pessoas confiantes atraem seguidores, oportunidades e portas abertas? Não é sorte, é sintonia. A vida responde à convicção com possibilidades. Eu desafio você a experimentar isso por 30 dias. Alimente sua mente todos os dias com a visão do que deseja construir. Cerque-se de frases, imagens e exemplos que reforcem essa fé. Sempre que um pensamento de dúvida surgir, substitua-o imediatamente por uma declaração de certeza. Se você fizer isso com disciplina, vai perceber mudanças sutis e mais energia, mais clareza, mais foco. E quando menos esperar,
estará agindo com naturalidade em direção ao que parecia impossível. A fé inabalável é o alicerce. Sem ela, até os maiores talentos se perdem. Com ela, até os mais improváveis alcançam o impossível. Eu vi isso na vida de homens e mulheres que estudei. Eu vi isso na história de países inteiros. E, se você permitir, verá isso na sua própria vida. A adversidade não é um inimigo a ser temido para sempre, é a forja onde se forjam as almas que passam a comandar o próprio destino. Vi isso repetidas vezes ao estudar os grandes. Lincoln enfrentou perdas e derrotas que teriam quebrado qualquer um. Edison acumulou milhares de tentativas fracassadas antes de acertar. Eles não foram poupados da dor, foram moldados por ela. Essa verdade simples e brutal, e a dor não significa que o caminho está errado, muitas vezes é justamente a prova de que você está no caminho que vale a pena. Quando a tempestade chega, a primeira reação natural do ser humano é recuar. E se eu perder tudo? E se minha família passar necessidade? Essas perguntas queimam como gás nas veias e nos empurram para decisões de pânico, vender na pior hora, abandonar um projeto antes que ele vingue, aceitar a segurança aparente de algo que não nos completa. Eu conheço esse medo, não falo por teoria. Por isso pergunto, você vai permitir que o medo escreva sua biografia ou vai usar a dor como combustível para reescrevê-la? Existe uma mágica prática que muitos chamam de resiliência, eu prefiro chamar de decisão repetida. Não é um traço místico. É um hábito consciente de levantar a pedra, olhar para a sujeira que está por baixo, aprender o que foi necessário para que a pedra estivesse ali, e então mover-se adiante com um plano. Não é negar a tristeza, é transformá-la em mapa. Quando Lincoln perdeu, ele chorou e, em seguida, aprendeu. Quando Edison falhou, ele catalogou cada erro. A diferença entre os que perdem e os que vencem não é a ausência de erro, é a capacidade de extrair instruções dos erros e continuar. Agora, deixe-me ser claro e específico sobre o que fazer quando a adversidade bate à sua porta. Primeiro, pare de imaginar o pior sem dados. A mente amedrontada cria cenários catastróficos que raramente correspondem à realidade. Em vez disso, faça um inventário objetivo e escreva, em uma folha, exatamente o que você está enfrentando, números, prazos, recursos. Em seguida, ao lado de cada item, escreva 3 coisas que você pode controlar imediatamente. Esse exercício simples corta o pânico pela raiz porque troca imaginação por ação. Depois, adote o exercício que chamo de A3 lições, 3 ações. Sempre que um revés acontecer, responda com esse ritual, e 1. Escreva 3 lições concretas que o revés trouxe. 2. Transforme cada lição em uma ação mínima, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, que você pode executar nas próximas 24 horas. 3. Execute a menor ação imediatamente. A repetição deste ritual treina sua mente para ver contratempos como dados operacionais e não como sentença final. Com o tempo, essa prática reduz a sensação de desamparo e substitui por um sentimento de competência, e competência gera coragem. Você pode objetar, mas e se eu não tiver energia ou recursos? É a objeção mais comum e legítima. Eu respondo com um fato prático, e a força raramente surge do conforto, surge da necessidade dirigida por propósito. Se você não tem recursos financeiros, mobilize recursos psicológicos, clareza, disciplina, criatividade. Em tempos difíceis eu vi homens com bolsos vazios inventarem modelos de negócios, venderem serviços simples, trocarem horas por aprendizado que, depois, se transformou em renda. A escassez pode estreitar horizontes ou pode concentrar sua visão. A escolha é sua. Quero contar algo que vivi e que me transformou, e houve um período em que minhas propostas foram rejeitadas por editoras, meus convites para palestrar sumiram, e as cartas que antes chegavam em resposta ao meu trabalho cessaram. Lembro-me da angústia de uma noite em que, olhando para a mesa da cozinha, contemplei a possibilidade real de perder o teto. Foi uma dor aguda, não apenas financeira, mas de identidade. Quem sou eu se não virem valor no meu trabalho? Em vez de ceder ao desespero, permiti que essa dor me ensinasse 2 lições, e primeiro, que minha missão era maior que meu conforto, segundo, que precisava mudar a estratégia sem trair a essência. Reorganizei minha rotina,
escrevi pequenas peças diárias que as pessoas pudessem aplicar imediatamente, fui pessoalmente atrás de leitores e parceiros. A transformação não foi instantânea, foi lenta, tensa e, por vezes, humilhante, mas cada pequeno resultado reacendeu minha fé. A emoção que começou como medo bruto transformou-se em uma raiva produtiva, não a raiva destrutiva, mas a determinação insistente que faz você trabalhar quando todos dizem que é loucura. Essa força é refinada na adversidade, não na segurança. Há exercícios práticos que você pode começar hoje para forjar essa força. Um deles é o ateste do desconforto. Durante 7 dias, faça algo que o deixe desconfortável por pelo menos 10 minutos, uma conversa difícil, um exercício físico que você evita, enviar o primeiro e-mail para um cliente potencial. A exposição deliberada ao desconforto reduz o pânico quando ele vier de verdade. Outro é o mapa de queda e recuperação. Imagine o pior cenário plausível para um projeto e escreva seu plano de reação em 5 passos. Preparação reduz o medo. Também é essencial cercar-se de aliados que reforcem sua resiliência, não de simpatizantes complacentes, mas de pessoas que o desafiam a agir. O isolamento amplifica o medo, a comunidade orientada por propósito o contém. Procure alguém para ser responsável por suas pequenas ações, compartilhe metas semanais, celebre micro-vitórias. Responsabilidade externa acelera a recuperação interna. Não menos importante, cuide do corpo. Quando estamos estressados, nosso julgamento empobrece. Sono, alimentação mínima e movimento preservam clareza. A mente que resiste ao caos é uma mente descansada e nutrida. Ao longo das eras, os grandes vencedores souberam conservar energia para pensar com lucidez no calor da batalha. Há um teste final que proponho, por 14 dias, implemente-o a protocolo da forja. Todas as manhãs escreva uma ameaça concreta que você antecipa, escreva 3 respostas possíveis, escolha a mais prática e execute a menor ação dentro das próximas 24 horas, todas as noites, registre o resultado e a lição aprendida. Ao fim dos 14 dias, reveja o diário. Você verá 2 coisas, e a sua capacidade de enfrentar problemas aumentou, e os problemas perderam parte do seu poder ilusório. A emoção que nasceu do medo dará lugar a um sentimento novo, uma certeza nervosa, uma confiança forjada por provas. A adversidade não é sua inimiga permanente, é sua escola. Se você a encara como sentença, ela o destrói. Se você a encara como professora, ela o educa. E lembre-se, não é necessário vencer todas as batalhas de uma vez, é necessário não permitir que o medo dite a próxima decisão. Quando você transforma a dor em instrução, quando decide aprender e agir, o impossível começa a ceder ao possível. Conhecimento sem ação é como um mapa belamente desenhado deixado sobre a mesa, cheio de rotas, mas inútil se nunca nos levantamos para andar. Eu vi isso muitas e muitas vezes, de homens e mulheres com ideias brilhantes, livros cheios de notas, projetos alinhavados, e então a hesitação. Eles escolhem a mais um ajuste, mais uma pesquisa, mais uma espera pelo momento perfeito. Enquanto isso, a vida passa. A diferença entre quem realiza e quem sonha não é mais genialidade, é a capacidade de decidir e agir. Eu escrevi isso com outras palavras ao longo dos anos. Conhecimento não constrói nada por si só, é a decisão e a ação que movem o destino. Pense um instante, quantos projetos você tem guardados na gaveta porque a hora ainda não é a certa? Quantas vezes você preferiu a sensação de preparação, que é cômoda, ao risco de dar o primeiro passo, que é desconfortável? Essa é a desculpa dos que não querem pagar o preço do progresso. Pergunto, você vai continuar colecionando planos bonitos ou vai começar a somar resultados feios, imperfeitos, reais? A ação nunca é perfeita, ela é eficaz. Sei que há objeções comuns, e se eu falhar? E se perder dinheiro? E se ficar envergonhado? Todas legítimas. Mas é preciso entender que o medo do fracasso é um ladrão de futuro. Quando deixamos o medo decidir por nós, permitimos que o mundo nos ofereça só o que já nos foi dado. O remédio é simples e prático, transforme o medo em uma sequência de experimentos. Cada tentativa é um dado novo, cada erro, um ajuste no método.
A pergunta que você deve fazer não é a será que vou falhar, mas ao que aprendo se isto não der certo, e a qual é o menor passo que me ensina rapidamente. A ação decisiva começa com uma decisão clara. Eu não falo de promessas vagas, falo de compromissos escritos, datados, e com consequências reais para quem os faz. Decidir é bloquear opções, é escrever uma data final, anunciar seu plano a alguém que importa, e eliminar as saídas fáceis. Faça um contrato consigo mesmo e entregue uma cópia a uma pessoa que você respeite. Isso cria fricção emocional que torna a ação muito mais provável. Se você é empregado e quer mudar de carreira, não espere o sinal, e hoje, escolha a primeira entrega mensurável que aproxima você da nova função, um curso de 20 horas, 3 candidaturas, um projeto paralelo. Se é empreendedor com ideia engavetada, lance uma página simples com uma proposta e veja se alguém se inscreve. Não espere um produto perfeito. Se o temor é financeiro, ofereça um serviço por preço reduzido para validar demanda. Não fique parado esperando o capital. A ação não precisa ser grandiosa, precisa de direção e repetição. Quero ser específico, implemente o teste dos 5 minutos a sempre que estiver pensando demais. Pegue a tarefa mais pequena que aproxima seu objetivo, escrever um parágrafo, enviar um e-mail, fazer uma ligação e faça-a por 5 minutos, agora. Se, ao final dos 5 minutos, você ainda não estiver convencido, pare. Mas a maioria das vezes você continuará. Esse pequeno truque vence a inércia porque a ação cria impulso. Conheci pessoas que acreditavam que agir sem todas as respostas era irresponsabilidade. Eu discordo. A irresponsabilidade é a complacência disfarçada de prudência. Agir com informação parcial e inteligência é responsabilidade. A história está cheia de exemplos de mulheres e homens que não tinham tudo, mas tomaram a decisão e construíram. Olhe para Amélia Earhart, ela não esperou permissão, levantou o voo e, por suas ações, mudou o imaginário sobre o que era possível para mulheres. A coragem de agir expandiu o mundo dela e o nosso. Deixe-me contar algo que me marcou profundamente, uma pequena lembrança de uma consequência real da ação. Numa cidade do interior, anos atrás, dei uma palestra curta sobre a necessidade de decidirmos com firmeza. Ao terminar, uma jovem mulher aproximou-se com os olhos cheios de lágrimas e me contou que tinha um projeto de uma pequena escola para crianças de bairros carentes, mas que havia esperado por investimento por anos. Numa atitude simples, naquela mesma noite, ela decidiu abrir a escola com apenas uma sala, usando recursos próprios e convidando vizinhos para ajudar. Em 12 meses, aquela sala atendia a 120 crianças. Em 3 anos, tornou-se referência local. Ela me escreveu dizendo que a decisão de começar, ainda que pequena e arriscada, gerou resultados tangíveis que nenhum planejamento perfeito teria assegurado por si só. A emoção dela, um misto de medo e alegria, mostrou-me que a ação converte intenção em legado. Essa história é pequena, sim, mas é verdadeira e me ensinou mais do que centenas de discursos teóricos. O primeiro ato tem peso. Agora, vamos ao que você pode executar, com precisão, e 1. Escolha um objetivo único para os próximos 10 dias. 2. Divida-o em 10 microações, uma por dia, cada uma completa em 30 a 60 minutos. 3. Comprometa-se publicamente, publique uma frase sobre sua meta em uma rede, envie a um amigo ou fale em voz alta para sua família. 4. Use-o a registro de prova, a todo dia, à noite, escreva o que fez e o resultado imediato. 5. Ao fim dos 10 dias, avalie números, contatos feitos, conversas, páginas criadas, rascunhos enviados e repita o ciclo, ajustando. Para quem teme o risco financeiro, inicie com ações de custo zero ou muito baixo, e validar uma ideia por mensagens, pesquisa com 20 potenciais clientes, criar uma landing page gratuita. Para quem teme o fracasso público, comece com um projeto anônimo ou com um público pequeno até ganhar confiança. Não permita que justificativas definam o seu limite. E há uma ferramenta psicológica poderosa que você pode aplicar agora, as intenções implementadas. Em vez de dizer amanhã vou trabalhar no meu projeto, diga amanhã às 8 horas eu abrirei um documento e escreverei 300 palavras sobre X. Transforme intenção em compromisso de tempo e lugar, isso multiplica a taxa de execução.
Não inventei essa técnica por acaso, eu a vi funcionar ao lado de dezenas de homens e mulheres que passaram das ideias aos resultados. Você pode ainda criar alavancas de ação e um parceiro de responsabilidade, uma multa simbólica para quem falha, doe para uma causa que você despreza se não cumprir, ou uma recompensa privada que celebra cada pequena vitória. Torne o caminho irritantemente claro, e menos reflexão, mais prática, menos a planejamento eterno, mais movimento calibrado. E porque sei que você gosta de desafios, proponho algo incisivo, e aceite o desafio, decida e faça, 10 dias. Escolha um objetivo, profissional, financeiro, criativo, e escreva agora a primeira microação. Faça-a hoje, antes de dormir. Não amanhã. Se você cumprir, repita no dia seguinte e mantenha registro. Ao final, me conte, meramente imaginando que me escreve, o que mudou em sua energia, nas respostas das pessoas e nas portas que abriram. Se não houver mudança, isso também é informação valiosa, ajuste, escolha outra microação e continue. A vida não recompensa o sonhador que prefere o conforto da intenção, ela premia quem decide, mesmo com medo, e transforma essa decisão em trabalho repetido. Se você tomar a atitude agora, um passo pequeno, simples e concreto, terá começado a escrever uma nova página. Essa página, um dia, será o comprovante de que a coragem de agir vale mais que o melhor plano do mundo. O que você precisa guardar dentro de si é simples, e tudo o que parece impossível começa no domínio da sua própria mente. Não é o mundo que define os seus limites, é a forma como você decide pensar, acreditar e agir diante dele. Esse é o ponto central de toda a mensagem, quando você controla a sua mente, você controla o seu destino. Agora, se deseja continuar essa jornada de transformação, o próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela vai te conduzir a mais um degrau na sua evolução, para que você se torne 1% melhor do que é hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e eu estarei te esperando no próximo vídeo.